Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite da casa de estar aqui. Estamos em casa aqui com o Sr. Tamir e com toda a equipe, que sempre nos atende muito bem, nos auxilia em todos os momentos. E hoje nós estamos aqui no Incentivador, a casa é uma casa que nós nos sentimos também pertencentes. E nesse momento em que a gente vem fazer uma exposição, a casa nos sugeriu um tema. E eu antes ali de iniciar, eu estava ali olhando, e tem, né, a conferência e também olhando ali os temas anteriores das palestras, né? E a casa tem feito então esse Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, item a item. E isso é muito, muito interessante, muito importante que assim seja feito. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é aquela parte da doutrina onde o codificador quis trazer as leis morais. Ele veio desenvolver aquele item que está lá no Livro dos Espíritos sobre as leis morais e veio deixá-las mais organizadas, aprofundar mais aquelas leis. E a técnica que ele usou é favorecida quando o estudo é feito assim. Porque cada item do Evangelho que a gente lê, ele tem como base o item anterior e tudo que foi aprendido no item anterior. E todas essas reflexões fazem com que a gente apreenda melhor a mensagem que Kardec codificou, trazendo as mensagens do Mestre. Jesus nos trouxe um Evangelho maravilhoso, nos trouxe as bem-aventuranças, nos trouxe boa nova, quer dizer, nos falou sobre amor. Tudo que Jesus nos traz alegria, amor, felicidade. E quando nós estamos no capítulo 9, estudando mais uma das bem-aventuranças, bem-aventurados são os mansos e os pacíficos. Nos parece simples entender que são bem-aventurados pessoas que são mansas e pessoas que são pacíficas. Mas exatamente o que ele quer dizer com isso? Eu, antes de entrar no tema, que o tema que me foi sugerido é a obediência e resignação, eu não posso deixar de contextualizar. Porque a mensagem do Cristo, ela sempre, quando é interpretada com amor, com boa intenção, ela sempre é bem colocada. Mas ela sempre fica mais fácil de entender quando a gente contextualiza. Por que nós vamos falar de obediência e resignação? Qual é a ideia, com qual objetivo nós estamos abordando esse tema obediência e resignação? E o objetivo está lá no início do capítulo. Bem-aventurados são os mansos e os pacíficos. Obediência e resignação têm a ver com essas duas bem-aventuranças. E quando Cristo nos diz bem-aventurados os mansos, ou brandos em algumas traduções, bem-aventurados pacíficos, ele nos dá o objetivo a ser alcançado. Quando a gente diz que nós viemos aqui para progredir, para nos melhorar, é nesta direção. E o Cristo aponta sem sombra de dúvida. Ainda mais a nós espíritas, que gostamos atualmente de falar que estamos chegando, ou estamos no momento, ou está acontecendo a transição planetária para um planeta de regeneração. Quer dizer, a nova Terra, o novo local, onde aqueles que alcançarem a condição poderão habitar. Aqueles que compuserem a sua túnica para o banquete serão permitidos estar lá. E o Cristo já nos diz quais são as virtudes que vão nos levar lá. O caminho é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas ele já diz nas bem-aventuranças o seguinte, olha só: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
Aqueles que possuirão a terra que aqui habitarem, no planeta de regeneração, serão os brandos, a ele destinados. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esses são aqueles que serão reconhecidos como os que trabalharam. Lembra quando Cristo diz, não é só me dizer Senhor, Senhor, daí ele vai olhar, mas eu dizia Senhor, Senhor, você é considerado? Foi só da boca para fora? A esse que ele vai reconhecer e dizer, filhos de Deus são os pacíficos. É nesta direção que nós temos que pautar a nossa vida e galgar a nossa evolução. É nessa direção que temos que caminhar. Não na direção contrária do orgulho, da vaidade, da preguiça. Então, quando nós vamos tratar sobre obediência e resignação, nós vamos tratar de características, de ideias, de virtudes que nós temos que alcançar para estes caminhos, para nos tornarmos, sim, brandos e pacíficos. Os pacíficos, aqueles que muitas vezes são confundidos com passivos. Pacíficos e passivos são totalmente diferentes. Um ser pacífico é um ser de atitude. É um ser firme em suas convicções e suas características morais. Aquele que é capaz de suportar, como a gente vai ver no texto, o que a ira não consegue carregar. Os pacíficos têm atitude, firmeza nas suas ações. Ao contrário do passivo, que é preguiçoso e não quer fazer nada. Através de atitudes pacíficas, Mahatma Gandhi libertou o seu país do Império Britânico. Não violência. Pacífico com atitude. O passivo já não, deixa para lá. Não quero me incomodar com isso. Diante de uma situação de injustiça, o pacífico é aquele que toma atitude e toma a partir daquele que está não botei o carregador, está sendo injustiçado. Já o passivo é aquele que não quer se incomodar e nada fala. São duas atitudes totalmente diversas e que não podem ser confundidas de maneira alguma, né? O pacífico age com resignação. O passivo age com acomodação. Porque a dor em mudar, a gente compreende isso. Sim, a dor em mudar. Mas há mais dor em permanecer no erro. E nós muitas vezes confundimos essas duas denominações muito próximas. A passividade e o ser pacífico. O pacífico, ele não se acomoda, ele tem coragem de mudar o mundo se for preciso. Meus irmãos, qualquer um, e aí nós estamos no tema, qualquer um pode agir com raiva, com violência frente à contrariedade. Uma criança que nem andar sabe, se eu tirar o brinquedo dela, fazer o que ela não gosta, ela faz birra, ela me atinge, ela briga. A ira, a raiva são comportamentos que demonstram infantilidade, falta de força. Agora, muito diferente é tu ter um autocontrole, tu saber pensar diante de um ato negativo e responder com sobriedade. Este é um ser pacífico. Ele é um ponto de equilíbrio.
um ser que age com ira, ele é um ponto de desequilíbrio. E nós costumamos, muitas vezes, entender que quem ganha, ou quem se dá melhor numa situação, é quem berra mais alto, quem é mais forte, quem agride mais. É uma total inversão de valores, se nós olharmos a moral cristã. E quem vai nos trazer entendido então os mansos e os pacíficos, nós vamos falar então sobre isso aí, sobre o que contribui para isso. A obediência e a resignação, que estão lá no item 8 das instruções dos Espíritos, numa mensagem belíssima. Eu estava lendo o livro de Lázaro, o Redivivo, né? É Lázaro quem vai nos trazer essa mensagem. O espírito de Lázaro, aquele mesmo lá que foi ressuscitado após 4 dias, né? Estava em letargia, mas a história que é contada é essa, é o amigo de Cristo. Lázaro vem dizer aqui que Lázaro é a forma grega da abreviação hebraica para Lazar, Eleazar, Deus ajuda. Esse espírito, ele era amigo pessoal de Jesus. Jesus teve discípulos, apóstolos, família, mas ele teve um amigo, reconhecidamente, com quem ele ia passar as tardes quando estava lá perto de Betânia, com quem ele dividia uma amizade. Esse amigo era Lázaro, que entra em letargia, que falece, que as irmãs chamam, e ele vai no 4º dia e dá mais um sinal de sua missão, porque até o 3º dia não seria considerado pelos judeus um sinal, mas ao 4º dia eles entendiam que não poderia mais voltar, e foi no 4º dia que ele esteve lá, e sem tocar, sem falar, simplesmente ao falar, disse: Lázaro, saia, pediu para voltar a pedra, pediu ele, sabe? Esse era amigo de Jesus. E esse espírito, depois na codificação, tem um papel importantíssimo. Ele nos traz, olha só, ele vai fazer, ele tem 4 artigos, 4 itens que ele fala no nosso evangelho: afabilidade, doçura, obediência e resignação, amor, a lei do amor e o dever. Afabilidade, doçura, obediência e resignação, a lei do amor e o dever. Sobre essa mensagem que ele vai nos trazer. E nós então, feita essa introdução um pouco mais longa, a gente vai falar sobre obediência e resignação. O texto é fantástico, curto e de uma sabedoria gigante. Então vamos ler ele. Né? A gente já falou sobre os bem-aventurados, os brandos e os pacíficos, que são os itens das bem-aventuranças que estão no início. E aí começa o item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente a confundam com a negação do sentimento e da vontade. É aquela ideia errônea que nós trazemos lá, de entender que a lei da força é que prevalece, a lei da força física ou da força econômica, ali, e realmente nós confundem com negação do sentimento e da vontade, né? Confundem pacífico com passivo, confundem pessoas obedientes com pessoas submissas, confundem resignação com estado de aceitação ou de subjugação, né? Chama a pessoa, às vezes a pessoa é resignada e recebe o aditivo de boca mole, né? As pessoas esperam. Assim como esperavam um rei de um exército Messias, tem gente que espera ainda, né, que Jesus responda com violência, com agressão. Espera essa reação das pessoas. Né?
Forças ativas ambas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quem tem obediência e que tem resignação, consegue levar esses fardos. Aqueles momentos difíceis, ele consegue transportar. Aquele que é revoltado, irado, deixa para lá, mas depois vai ter que buscar. E aí vai ter que voltar no caminho. Esses momentos difíceis que a gente tem que aceitar. O pusilânime, que é aquela pessoa sem caráter, ou pessoa covarde, medroso, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que isso? Meus irmãos, porque quem tem orgulho confunde obediência, que é uma questão de inteligência, que é o consentimento da razão, com subjugação. Só o orgulho consegue turvar e fazer com que a pessoa não entenda o sentido de obediência. Se nós olharmos a natureza obedece todos os dias a todas as regras. Não existe revolta na natureza, existe obediência às leis da natureza. Por isso ela cresce. O Cristo, quando aqui teve, falou só em obediência. E o orgulhoso e o egoísta, muito menos. Não conseguem ser obedientes. Porque se revoltam contra isso. Porque tem comportamento infantil de uma criança que retiraram o brinquedo. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Naquele momento era assim mesmo. Porque veja bem, o Cristo, ele veio trazer uma nova doutrina, uma nova ideia de Deus. Com Cristo, Deus é um Pai, um confidente. Existe uma lei de amor. Ele é o Messias e disse, ele é o Messias que viria e disse: eu venho servir e não ser servido. Mas acontece aonde ele estava colocado? Ele estava entre os hebreus, os judeus da época, onde eles esperavam um patriarca. O patriarcado, um patriarca é aquele chefe que ele tem um grande exército, que ele tem uma família gigante para trabalhar para ele, anda com seus servos. É aquele que não estende a mão para ajudar, estende a mão para não ser beijado. Então esse era o esperado. E Jesus veio trazer virtudes que eram desprezadas naquela época. Interessante a gente, mas Jesus veio trazer isso, veio revelar isso. Não existia obra anterior. Quando ele estudava com os seus discípulos, o que ele estudava? Ele não poderia dizer como nós, assim, vamos lá ler o Sermão do Monte, não. Ele pegava os escritos do Velho Testamento para estudar e tirar dali, sim, as lições. Elas estão ali. Só que a gente às vezes não consegue entender. Era com base nesses textos que ele estudava. Não é? Então essas virtudes não eram tão valorizadas naquela época, mas o Cristo veio nos trazer, veio nos revelar essas virtudes. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e a renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou destruir, não estragar. E o Cristo veio nos mostrar isso em todo momento. Ele diz assim no capítulo 6 de João: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em Mateus 26 ele vai falar: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é exemplo de obediência e resignação?
Se a gente diz que ele é o nosso exemplo, guia e modelo, vamos olhar o exemplo dele. Nos momentos difíceis ele também orou ao Pai, mas ele disse: seja feita a sua vontade. Ele veio aqui para dizer: seja feita a sua vontade. Mas nós não precisamos ir longe para entender isso, porque toda vez que a gente ora o Pai Nosso, a gente pede, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente não pede porque seja feita a minha vontade. Não, Deus, não. Pede que seja feita a vontade de Deus. Se a gente pede que seja feita a vontade de Deus, quando ela vem, a gente não quer obedecer, e aí está pedindo uma coisa e fazendo outra. Muita gente reza só repetindo a palavra, mas não sabe o que está pedindo, né? Quando vem, a gente tem que fazer a nossa parte, que é aceitar como o Cristo aceitou. E o Espiritismo veio nos auxiliar muito a ter essa resignação, essa obediência. Porque ele vem dizer que sempre existe uma razão para o nosso sofrimento. Ou para aquela situação difícil que vivemos. E vem dizer mais, nós temos que tirar boas coisas dali. E mais ainda, a nossa vida é eterna, isso vai passar, mas nós permaneceremos. Nós somos eternos. E se errar, teremos outra oportunidade. Por isso, nós temos que entender que devemos agir com obediência e resignação. E entender que obediência não é subjugação, não é subordinação. Que resignação não é simplesmente aceitar. Resignação não é aquele assim, ó. Resignação é aceitar com base no que o Espiritismo nos revela. Existe um motivo para isso. Eu consigo ultrapassar essa situação e eu vou vencer isso porque eu vou chegar lá. E eu tenho eternidade para isso. E se eu não conseguir agora, eu tenho outra chance. Mas eu tenho que fazer o melhor possível. Essa é a resignação. Não é aquela resignação do personagem do desenho: ó vida, ó azar, tudo acontece comigo. E assim, não é assim. Não é? Nós só temos que saber, estou aqui, aconteceu, então alguma coisa boa eu tenho que tirar disso aqui. E vamos lá, e vamos abraçar. Resignação e obediência são atitudes. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Veja, seu vício é a indiferença moral. Mas parece que nós estamos falando de agora, né? Mas Kardec escreveu isso aqui em 1850. Bom, ou seja, eu nunca lembro a data certinha. Mas 1800 e pouco. Ele já via a sociedade com essas características e foi assim que foi acontecendo mesmo. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é uma reunião de esforços para todos atingirem um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ou seja, estão vindo a questão intelectual, sim, desde a época de Kardec. Só Kardec, qual é a contribuição? Isso os grandes gênios vão descobrir e vai acontecer e nós vamos evoluir intelectualmente. Kardec veio contribuir, os espíritos vieram contribuir com a parte moral. A religião dos espíritos. Que Kardec veio trazer mais nitidamente no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo, o chicote, tá? E lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Vai ter que sair do lugar. É isso que Lázaro veio nos dizer.
Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, 1863. A gente fala bastante, né, quando nós falamos de Chico Xavier, e repete isso, e a gente ciente quando fala esses espíritos, realmente falam isso. Que é aquela passagem que o Chico pergunta, né, que a espiritualidade pergunta se ele está realmente destinado a trabalhar com vontade, com firmeza em trabalhar a mediunidade do Evangelho de Jesus. E daí ele responde: sim, eu estou, mas desde que os espíritos elevados não me abandonem. Aí Emmanuel lhe diz: não será desamparado, mas para isso é preciso você trabalhe, estude e se esforce no bem. Trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Daí ele diz assim: perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. E qual é o primeiro ponto? Aí ele responde: disciplina. E qual o segundo? Disciplina. E qual o terceiro? Disciplina. Mas a gente fala isso, mas a gente já pensou no tamanho que essa expressão disciplina, ou de tudo que ela engloba? Muitas vezes eu vejo a gente falar isso aí como disciplina fosse simplesmente ou unicamente, que faz parte da disciplina, nós chegarmos no horário e termos frequência na nossa atividade dentro do Centro Espírita. Não é só isso. Disciplina é trabalho, estudo, se esforçar no bem. Disciplina é toda vez diante de uma dificuldade saber ser obediente às leis divinas. É procurar ser brando diante das dificuldades. Disciplina é se vigiar o tempo todo para ser o melhor instrumento de trabalho. Disciplina é quando nós estarmos fora desse lugar fantástico, em que nós estamos protegidos, num ambiente controlado, com as boas energias, que tudo dá certo. É fora daqui a gente tentar replicar o mesmo estado de espírito que aqui estamos. É nos melhorarmos a cada dia. É como foi dito a Chico: trabalhar, estudar e se esforçar para ser melhor. Isto é disciplina. Disciplina é aquele que sabe cuidar da sua saúde física e mental, porque sabe que precisa desse instrumento para trabalhar. É aquele que se esforça para ler, porque sabe que tem que aprender para entender melhor, para ser o melhor instrumento, prestar o melhor auxílio e se melhorar. É dessa disciplina que Emmanuel está falando. Não só daquela, claro, nós chegarmos no horário, termos o compromisso da assiduidade no trabalho, mas não é só dessa disciplina. É da disciplina que vai nos fazer melhorar na vida. Aí sim nós teremos, sim, com certeza, acompanhado daqueles que nos querem bem, que são os espíritos, não é? Então, disciplina, quando fala disciplina pode ser dizer obediência, brandura, ser pacífico, buscar se melhorar. Não é? Porque, meus irmãos, o que é pedido pelo Cristo é que sejamos brandos, é que sejamos pacíficos. Não que sejamos mais fortes que o nosso irmão, que subjuguemos o nosso irmão, que seja ele, seja intelectualmente ou fisicamente, não. Que sejamos brandos e pacíficos. Estudemos, que queremos nos melhorar. E ele só pede coisa boa para a gente. Ele vai dizer assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas é claro, o que o Cristo nos pede? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como você ama a si mesmo,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Praticai a caridade, fora da caridade não há salvação. Ele só pede para que a gente ame. Mas o que a gente pede? A gente pede só para ser amado. Se não me amarem, eu não amo ninguém. Ninguém me ama. Mas não é isso. Ele pede tão pouca coisa. Ou tão pouca coisa, não. É bastante, mas coisas tão fáceis. Seria muito mais difícil ele pedir para a gente odiar e fazer o mal para os outros e tentar passar perto de todo mundo e ser algo mais forte. Ele só pensa, ame os outros, sejam brandos, pacíficos, pratiquem o bem. E nós caminhamos do lado contrário. Quando vem a dificuldade, a gente se ira. Pedir para amar. Tu te ama a Deus e ama os outros, está tudo certo. Não, a gente tem que fazer outra coisa. Não pode ser só isso. Aí eu não vou ser melhor que ninguém, aquela história de meio orgulho e a vaidade, porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que ser mais forte, porque eu tenho que ser mais bonito, porque eu tenho que ter mais dinheiro, porque eu tenho que ter mais concorrência. Nada disso, só amo os outros. E dá o que dá. Claro que é leve. Ou tu fica mais leve quando tu estás num ambiente que tu estás sendo bem recebido, amado, acolhido, ou naquele ambiente que tu vai e que já te olha de cara feio quando tu entra, já sai berrando contigo nas costas, já te xinga aqui, já te trata mal ali. Qual é o ambiente melhor? E por que a gente gosta de fazer o que está no outro? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente vai num ambiente equilibrado como esse, porque todos estão aqui fazendo a sua parte. Nós temos que ter essa responsabilidade. Obediência às leis. Então, meus irmãos, sobre obediência e resignação, esse item 8º de um capítulo fantástico, né? Que vai falar sobre injúrias e violências, afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação, e depois fala sobre a cólera. Fala sobre as atitudes do nosso dia a dia. E vai nos apontar um caminho, já está ali, ó. Eu quero saber se eu vou estar apto a estar no planeta de regeneração. Ele já disse, quem vai estar no planeta de regeneração são os brancos. Aí vocês darão a terra. Afabilidade, mansidão, mas não é passividade, é atitude. Espero que tenha trago uma contribuição para que a gente reflita. Tudo isso que a gente fala aqui, vocês já ouviram várias vezes, né? Já leram e vão ouvir tantas outras vezes, mas o que se pretende não é trazer algo de novo, e sim trazer uma reflexão, para que a gente reflita na mensagem do Cristo, que foi organizada com tanto amor e carinho por Allan Kardec, e que nós temos que receber com o mesmo cuidado que eles pretendem nos transmitir. Então, muito obrigado mais uma vez pela vista à casa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e repartir um pouquinho do Evangelho, que serve muito para nós, para o nosso dia. Assim seja. Obrigado, fiquem todos com Deus.